Vamos lá para o segundo exercício. Deixa eu subir aqui para a gente entender direitinho aqui. Tá. Vamos lá. 2. Numa avaliação em forma de teste, Silvio resolveu uma equação e encontrou como resultado o valor 0,3333 e assim por diante. Determine a fração geratriz do valor calculado por Silvio. Bom, turma, repara só. Eu vou até marcar aqui para a gente saber direitinho. Primeiro, o que é fração geratriz? Tá? E vamos explicar direitinho o que é esse número. O 0,3333 ele recebe um número. Deixa eu puxar aqui do lado também, que aí eu vou explicar para vocês bonitinho. O 0,33 ele recebe um nome. Ele é uma dízima periódica. Dízima periódica. Esse tipo de número que você observa, 0,3333 e a reticências, que quer dizer que esse número continua. Esse tipo de número ele é chamado de dízima periódica. Ou seja, o que é uma dízima? Ele se repete. Certo? E o que é periódica? É o período aqui que ele se repete. O que é o período, professor? É esse aqui. Ó. Tá vendo? Eu tenho um 3, 3, 3 e assim por diante. Nesse caso aqui, o meu período, que é o quantos números se repetem, é igual a 1. Tá? Essa é uma dízima periódica. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu posso ter o 3,54 e assim por diante. Esse aqui, repara só, os números vão se repetindo de 2 em 2. Esse aqui você já consegue deduzir, então, que o período dele vai ser, deixa eu anotar aqui, período vai ser 2. Tudo bem? Tá. Isso é uma dízima periódica. Só que, repara só, da mesma forma que lá, que o nosso 0,2, deixa eu anotar aqui do lado, eu já paro. Que o nosso 0,2 era a mesma coisa que 2 décimos, repara, 2 décimos é a mesma coisa também que 0,2. É ou não é? Tá? Ok, turma. Então, pensa só. Da mesma forma que uma fração dá origem a um número decimal, um número decimal dá origem a uma fração. Ok? Tudo bem? Tá claro? Se isso aqui é um número decimal, que nós chamamos de dízima periódica, ele tem uma fração que dá origem a ele. E essa fração ela é chamada de, vamos anotar aqui, fração geratriz. Fração geratriz. Tá? No caso da dízima periódica, tá, turma? Como que a gente descobre qual é a fração geratriz de um determinado número? Deixa eu centralizar aqui para a gente entender melhor. Fração geratriz de um determinado número. A coisa funciona da seguinte maneira. Ó. Eu tenho um esqueminha para fazer isso, não é assim, à toa. Tá? Por exemplo, vamos ver o 0,33 aqui. Deixa eu anotar ele aqui do lado para não ficar tão longe para a gente não perder o foco. Observa só. Qual que é o meu período? Não é 1, porque ó, eu só tenho os números se repetindo de 1 em 1. Tá? O que eu vou fazer para encontrar a fração geratriz? Eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou pegar esse número, eu vou chamar ele de x. E eu vou multiplicar por 10. Então, se x é igual a 0,33 e etc. e tal. Tá? Eu vou multiplicar o x por 10. Só que é uma equação, então eu vou multiplicar os dois lados por 10. Então eu vou ter 10x, que vai ser igual a... Quanto que é 10 vezes 0,333? Vai ser a mesma coisa que 3,3333 e assim por diante, sem fim. O que eu faço então, turma? Eu vou pegar tanto o número quanto aquele número que eu multipliquei por 10, ou seja, tanto a dízima periódica como a dízima periódica que eu somei, que eu multipliquei por 10, eu vou fazer uma subtração. Então, deixa eu desenhar um traço aqui, ó.
eu vou subtrair esses dois caras aqui. E aí depois vai me dar uma equaçãozinha que eu vou isolar o x e aí então eu vou fazer bonitinho encontrar a nossa dízima, a nossa fração geratriz. Então, ó, se eu tenho 10x menos x, isso aqui vai me dar 9x, que vai ser a mesma coisa que o quê? 3,3333 menos 0,33 lá. O que vai dar isso? Vai dar 3, turma, porque ó, essa parte aqui, ó, 0,3333 e esse 0,33 aqui, ó, quando eu subtrair um e outro, eles vão se anular, vai dar 0. Então eu posso riscar aqui, ó, vai dar 0. Então 9x é igual a 3. O que eu faço aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, mesma coisa que eu faço com equações normais. Se eu tenho 9x igual a 3, eu vou pegar o 9 que está multiplicando, eu passo fazendo a operação inversa. Não, deixa eu explicar direitinho o processo normalzinho lá, que todo mundo está... O correto, né? O correto é o seguinte, turma. Se eu quero deixar o x sozinho aqui, eu tenho que fazer a operação inversa do que está sendo feito aqui. Tá? Então repara, esse 9 está multiplicando o meu x. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir aqui por 9. Essa cor ficou bem clara, né? Vamos lá, tudo de novo. Então eu tenho 9x, que é igual a 3. O que eu vou fazer? Se aqui eu estou multiplicando, eu vou dividir ele por 9. Só que se eu multipliquei um lado por 9, eu também tenho que dividir o outro por 9. Então, se aqui eu estava multiplicando por 9, eu tenho que fazer a operação inversa, que é dividir por 9. Só que se eu fiz de um lado, eu preciso fazer do outro. 9 dividido por 9 vai dar 1. Ou seja, aqui vai dar só x. Eu não preciso pôr o 1 na frente. Lembra, turma? Ele fica oculto. E aqui, ó, repara, eu tenho 3,9, que é uma fração geratriz. Tá bom, mas não custa nada a gente fazer a simplificação dessa fração, né? Como que eu faço isso? Nesse caso aqui, o máximo divisor comum entre os dois aqui é 3. Então eu vou dividir aqui por 3. E eu vou dividir aqui, ó, por 3 também. Isso aqui vai dar o quê? 3 dividido por 3 vai dar 1. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Logo, x é igual a 1/3. Certo? Então a fração geratriz de 0,3333, a fração geratriz é 1,3. Quer comprovar isso? Olha só. Vamos fazer na calculadora para certificar que é isso. Repara só, turma. Como que eu sei que 1/3 vai dar origem a 0,33? É aquilo que eu disse para vocês. Para a gente encontrar o valor, basta dividir 1 por 3. Então, 1 dividido por 3, ou encontrar a fração, né? 1 dividido por 3, olha lá a divisão, ó. 1 dividido por 3, isso aqui vai dar 0,333, tá vendo? Sem fim. Então, 1 sobre 3, ou 1/3, é a fração geratriz de 0,33. E se eu quero converter este número em um número decimal, eu faço a divisão. E se eu quero transformar um número decimal em uma fração geratriz, ou na fração que dá origem a ele, eu faço esse processinho aqui que eu falei para vocês. Vamos revisar mais um pouquinho? Vou resolver aquele outro exemplo lá, o 3,54. Repara aí. Então, eu tenho 3,5454 e assim por diante. Resolvendo isso aqui, como que vai ficar? Bom, primeira coisa, olha o período. Meu período aqui é o quê? 2, não é? Então, esse número vai ser o quê? Eu vou ter que multiplicar por 100. Repara só, se lá em cima eu multipliquei por 10, aqui eu vou multiplicar por 100. É ou não é? Então isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa que x. Vou escrever aqui embaixo. X é igual a 3,5454 e assim por diante. Ok? Tá. Multiplicando isso aqui por 10, então eu vou ter... Por 10 não, por 100, né, turma? 100x, que é igual 3,54 dividido por 10, eu vou ter 354,54 e assim por diante. Deixa eu até apagar esse de baixo e alinhar para ficar mais fácil da gente fazer a nossa
subtração. Então aqui era 3,5454 e assim por diante. Então repara, tirei esses números aleatoriamente? Não. Vocês viram que aqui eu só multipliquei por 100 exatamente porque aqui eu tenho um período igual a 2. Ou seja, a quantidade de zeros que eu vou multiplicar aqui, no caso do 100, que eu vou colocar junto com 100, é equivalente à quantidade de casas decimais, ou ao meu período na minha dízima periódica. Ok? Bom, multipliquei por 100 de um lado, multipliquei por 100 do outro. Embaixo eu vou colocar o número que eu vou chamar de x. Agora o que eu faço? Faço a subtração. Então repara só, 100x menos x, o que tem aqui na frente? É o 1 que está escondido. Lembra que eu falei para vocês? Então 100 menos 1 vai dar para a gente 99. 99 o quê? Bananas? Não, x, né, turma? E 305, ó, olha lá. Olha a parte decimal. Tá vendo aqui, ó, a parte decimal que ela continua, não é tudo igual? Isso aqui vai se eliminar do jeito que eu estou riscando aqui. E aí eu faço a subtração. 354 menos 3 vai dar 351. Ok? Olha lá a nossa equação. Eu mostrei lá para cima, em cima de vocês, você tinha que dividir de um lado e dividir do outro. Tem uma regrinha prática que sempre funciona, que é você pegar e fazer o seguinte, ó, você vai pegar o número, vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa. Nesse caso aqui, ó, o que ele está fazendo 99 com x? Não está multiplicando? Então ele vai passar dividindo. Então vai ficar x é igual 351 já está lá do outro lado. E o 99 vem embaixo dividindo. Olha lá. Se ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Logo, a dízima periódica 351 barra 99. Será que dá certo? Vamos pegar aqui a nossa calculadora. Ó. 351 dividido por 99. 3,54, 54, 54. Parará. Viu? Então, turma, é assim que a gente encontra a dízima periódica, tá? O que a gente tem que ficar esperto? Ao período. Ao período, tá bom? O período que a gente vai conseguir determinar se consegue fazer uma coisa ou outra. Aí vocês já viram, né, turma? A gente já encontrou do 0,33. Então, vou colocar a resposta aqui bonitinho, que é assim que eu quero que vocês mandem para mim. A fração geratriz. A fração geratriz é, qual que era mesmo? 1/3. Professor, posso mandar 3 nonos? Posso mandar 3 nonos? Faz a simplificação melhor, tá? Para praticar. Tudo bem, turma? Deu para entender?